Nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre egométrica. O que é que eu chamo de egométrica? Egométrica é a métrica que mexe com o seu ego, tá? É preciso tomar muito cuidado com essa métrica que mexe com o seu ego. A gente aprendeu aí a analisar os dados, né? Eu ensinei a você a analisar os dados do Instagram e esses dados, eles costumam mexer muito com o ego da gente, tá? Então, assim, essa questão de números, de quantidade de números, ela costuma mexer muito com o ego das pessoas. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso é tipo o canto da sereia. Você vai ficar apaixonado pelos números e vai ficar sempre querendo atingir mais números, mais números, mais números e acaba se esquecendo as razões pelas quais você fez esse Instagram, né? Que era uma razão lucrativa, que era de atender outras pessoas, que era de servir outras pessoas, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje eu me pego nessa onda de egométrica. Até hoje, quando eu tenho um vídeo com muitas visualizações, eu fico sempre em busca daquele número de visualizações. E nem sempre os números, essa quantidade grande de visualização, é a melhor estratégia, né? Se você tem uma estratégia de apresentar um post para muita gente, sim, essa é a melhor estratégia, né? Agora, se é comunicar às pessoas o seu trabalho, se é vender o seu trabalho, isso não tem nada a ver com os números. Nada a ver com os números. Então, não importa se você tem 500 seguidores, se você tem 1.000, se você tem 5.000, 10.000 ou 100.000. O que tem que importar para você é o que é que você está fazendo para atender aquelas pessoas que estão ali. Por quê? Porque senão você se perde. Você se perde no meio desse ego e não consegue voltar. É um caminho sem volta, tá? Você fica sempre aflito, querendo números e números e números e números, e acaba que aquilo não acontece. Então, por exemplo, hoje no meu Instagram, eu tenho números baixos e números altos, depende da estratégia que eu quero, depende do público que eu quero atingir. Eu vou ensinar para vocês muitas estratégias e assim, por exemplo, a de negócio local, por exemplo, é uma estratégia que ela atinge um número infinitamente menor de pessoas do que uma outra estratégia que eu ensino. Mas para quem tem negócio local, não compensa tanto fazer a outra estratégia, porque se o seu negócio é local, você só pode abranger a sua cidade e a sua região, ou então um negócio onde as pessoas saiam lá do Amazonas e vai até a sua cidade para você atendê-los, né? Então, assim, fiquem muito atentos com a egométrica. Esses dados, esses números, eles são muito apaixonantes, muito. Eu falo por mim mesmo, tá? E a egométrica, ela não vai te levar em lugar nenhum, porque você pode ter quantidade infinita de números. Se você não tiver cliente, você não está satisfazendo a razão pela qual você está ali, tá? Então, a razão pela qual você está ali é ter clientes. Se você tem 100 seguidores e dos 100 seguidores você converte um deles em cliente, é melhor do que você ter 1.000 seguidores e converter um deles em clientes. Ou 10.000 seguidores e converter apenas um deles em cliente, tá? Então, não caiam nesse conto da sereia, não caia nesse conto da sereia, não caia. Não se apaixone pelo seu Instagram. Não fique pensando que aqueles números, eles são muita coisa, porque eles não são, tá? Apaixone-se pelo seu cliente. Apaixone-se por entender o que o seu cliente quer. E é para isso que as métricas servem, para você entender exatamente o que o seu cliente quer, o seu lead, como é que você vai transformar cada vez mais leads em oportunidades, certo? Então, ó, luz, câmera e ação. Quero ver você brilhando. Me marca com a hashtag #MaisProjetos. Um beijo.